Antes de passar a palavra para o Gilberto, nós vamos fazer a leitura preparatória, faremos uma pequena prece e passaremos a palavra para ele. Temos as atividades da casa. Vamos lá, alguém gostaria de fazer a leitura? Então vá. Papel da ciência na... Então vamos lá. Aí você fala. Pronto. Vamos lá. Muito bem. Nós temos a nossa evangelização infantil, que acontece todo domingo, de 9h30 às 11h. Quem tiver aí com filhos, netos, conhecidos nessa idade de evangelização, tragam aqui. É importantíssimo dar essa introdução para as crianças. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, toda segunda-feira, às 19h30, é um pequeno estudo que é realizado aqui na casa, nesse dia, nesse horário. São todos também bem-vindos, é um estudo aberto. Quem quiser participar, basta estar passando aqui pela padaria, sobe e vem participar do estudo, que é bem rapidinho e reconfortante. O estudo sistematizado da doutrina, nós temos as terças e aos sábados. Quem desejar iniciar o estudo da doutrina, ou recomeçar, ou reaprender, ou qualquer coisa, integrar a casa, venham estudar com a gente, que todos aqui somos estudantes, ninguém aqui é professor. Então, só procurar a gente para ver qual horário melhor para se encaixar aí na terça ou no sábado. A nossa palestra pública, toda quinta-feira, que acontece às 20 horas. Nosso bazar beneficente, que é na sala 216, acontece praticamente todos os dias da semana, de forma virtual e presencial. Quem desejar mais informações, entre em contato pelo telefone ali. Chocolate Fraterno, na primeira terça-feira do mês. São todos também muito bem-vindos para esse trabalho bem bacana, onde a gente leva um lanchinho para as pessoas lá na UPA de São Sebastião. Levamos também um folhetinho, uma palavra, um conforto para aquelas pessoas que lá se encontram. O projeto Almofadas do Coração, que acontece na primeira e terceira quarta-feira do mês, inclusive tivemos agora ontem almofadas, é sempre muito bacana e são confeccionados almofadas em formato de coração e são distribuídas na rede pública de saúde para mulheres mastectomizadas, ajuda no conforto pós-cirúrgico. Atendimento médico ambulatorial, nós temos aqui um telefone para agendamento. A própria médica que faz o atendimento na quarta, sexta-feira do mês vai fazer a avaliação e o agendamento das pessoas que necessitarem desse atendimento, caso não consigam na rede pública e estejam com dificuldade. É isso? Temos também nossa biblioteca, que está aberta aqui para ser utilizada. Temos vários títulos e autores ali, todos maravilhosos. Se a gente pegar um livro aleatoriamente ali, com certeza vai sair alguma coisa interessante para a gente. Podem levar, usufruir, ler em casa, tragam de volta quando for necessário. E agora, então, eu passo a palavra para a Tati fazer a leitura preparatória. Papel da ciência na Gênese. Impotente se mostrou o homem para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que, pelo poder de cálculo, determinasse com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia dos materiais que formam a superfície do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler, nas camadas terrestres, a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, coube iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra,
Completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo, sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, seguindo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus, do que uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista, por efeito de súbita ideia da divindade, após uma eternidade de inação. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo a lei da natureza. Item 3 do capítulo 4 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Vou apagar aqui para a gente melhorar a nossa concentração. Pai querido, mais uma vez estamos aqui reunidos, com o coração cheio de gratidão, tentando agradecer. Obrigado, Pai, por este planeta maravilhoso, por essa natureza maravilhosa. Obrigado por este ar que respiramos. Obrigado por essa oportunidade de estarmos encarnados. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui neste momento. Agora que eu querendo as palavras do nosso amigo sobre esse assunto tão importante, gostaríamos de pedir que a espiritualidade amiga seja conosco, incluindo, em especial, o nosso palestrante. E a nós, para que possamos ser ouvidos por Deus, consigamos assimilar todas as informações que aqui estão trazidas. Agradecemos, Pai, por esta casa, pelos amigos, pelos apóstolos, por todos os espíritos amigos que estão sempre conosco, nos ajudando e nos incluindo para o bem, para o crescimento. Agradecemos pela presença dos nossos mentores que estão sempre conosco, nos ajudando nessa caminhada. E assim, Pai, agradecemos por todos esses momentos maravilhosos. Pedimos sua permissão para darmos início a esta primeira parte do nosso trabalho da noite. Dando graças a Deus. A palavra é sua, querido amigo. Boa noite a todos. Todo mundo bem, né? A umidade relativa do ar melhorou, não é isso? Dá para ver no rostinho de todo mundo a pele igual o bumbum de bebê, né? Úmida, mas não está ressecada. Então, eu acho esse tema, eu estava conversando com o Frazão na vida, né, Carlos? Falei, nossa, a casa me deu um tema que para mim é complicado reduzir, porque eu vivo no campo de pesquisa, né? Eu estou no meio de estudiosos e pesquisadores na Universidade de Brasília. E quando nós temos evento, eu sou do CIL, que é o Conselho Integrado de Pesquisa da Unicer, na UNB. Eu sou integrante, componente da diretoria. Então, nós selecionamos os pesquisadores, aquilo que vai servir ou não para a humanidade, porque não adianta eu criar pesquisa. A necessidade é que ela tenha utilidade prática para as pessoas sobreviverem nesse planeta que ainda é inóspito para nós, né? Observar o vendaval que teve aí, fora os terremotos, uma série de coisas. É inóspito. Nós não temos condições
de suportar a natureza se ela vir sobre nós, mas ela nos protege graças ao amor que a natureza dispensa. Sendo o contrário, nós não dispensamos amor para ela. Então eu estava conversando com o Frazão sobre isso, né? Eu falei, Frazão, eu estou enrolado desde quando eles pediram esse tema. Ele, por quê? Eu falei assim, só para falar da Gênesis eu preciso de 4 horas. Para falar de ciência eu preciso de 4 horas. E falar de espiritualidade eu preciso de 4 horas. Aí ele falou assim, não, faz igual quando você vai para Cristalino, o povo topa, vai de 8 da noite a 8 da manhã. Eu falei, vou fazer essa provocação. Né? Porque ele falou na vinda para cá, vai lá em Cristalino o povo fica te aturando lá, então vamos embora. Mas assim, nós vamos tentar colocar de uma forma leve, sem entrar em conceitos especificamente textuais, mas para nós podermos usar a mente criativa e avaliarmos as coisas que estão ao nosso redor e fazer comparação das benesses que nós encontramos e trazer para dentro de nós que papel devemos adotar enquanto mordomos colaboradores, né, e cooperativos para a transição regenerativa do planeta que está a postos, ok? E aí eu fiz uma decodificação do título, porque a gente sempre lê e não se preocupa muito com o resultado. Por que a casa escolheu a Gênese, ciência e espiritualidade? Mas eu sei o que significa Gênese. Já parei para pensar sobre isso? Não aquela terminologia simplória que alguém vai trazer. Ciência, eu já parei para pensar o que é ciência propriamente dito num contexto geral para a gente ter um entendimento do que ocorre por aí. Neste momento deve ter alguém no laboratório que não é reconhecido por ninguém, não está em festa, mas está lá trabalhando, né, para poder fazer com que algo surja em benefício da humanidade. E espiritualidade? Eu tenho noção exatamente do que é isso? Ou eu falo como todos comentam? Aí eu peguei, né, o dicionarista, é importante para não perder a qualidade, eu não tenho o hábito de ler nas minhas palestras, mas esse conceito aqui do título, para entender a importância da escolha da casa, para fixarmos bem. Gênese, conjunto de fatos ou elementos que contribuíram para produzir a origem e o desenvolvimento de seres, das espécies, de uma coisa e de uma obra de arte. Que todo mundo diz, Gênesis é o começo, é o início. Não é. Há um conjunto que você não consegue chegar no início propriamente dito. O começo você não vai ver, porque há um conjunto, uma unidade coordenada de coisas acontecendo simultaneamente para que haja uma contribuição positiva na fim de que a origem e o desenvolvimento de seres, de espécies, de uma coisa ou de uma arte, aí vem a música, né, a arte arquitetônica e tudo mais, tem todo um conjunto. Nós não paramos para pensar nos hierofantes que colaboram, os arquitetos do Criador que colaboram com ele para que as coisas se façam manifestas no universo. É um absurdo. E na nossa escola, né, aproveitando o livro que foi escrito antes da Gênesis, 11 anos antes da Gênesis, 11 anos e alguns meses, tem um trecho lá que ele coloca que existe uma trindade universal, né? Deus, Espírito e Matéria. Há um conjunto para que as coisas ocorram. E nós não paramos para pensar nisso. E uma pleiade absurda. Quando nós paramos para pensar nesse processo geral, que a ciência agora, como foi lido no texto, tem nos mostrado outros planetas, nós ficamos pensando nesse conglomerado de condomínios espalhado no universo, o que ocorre por aí? Qual é a ciência deles? E Kardec fez essa pergunta, lógico, em 1857. Eles respondem, por mais avançada que seja a ciência da Terra, considerando o grau evolutivo dos espíritos que aí residem, é apenas um rabisco dentro da ciência real, que é a ciência de Deus. Então, há planetas que já estão na ciência do Criador. O nosso ainda está bem distante. Mas é algo fantástico quando surge na nossa frente, né? Então, a Gênesis é isso, é um conjunto, lembre-se sempre. E ciência? E todos já sabem no conceito geral, né? Mas conhecimento sistemático, né? Kardec, ao falar que a doutrina espírita também era ciência e filosofia, há algo sistemático, estruturado ali com protocolos, né, para poder aquilo ser realizado. Então, conhecimento sistemático é organizado. Okay? Então, se há organização, você tem o começo, meio e fim daquele processo e atualização, inovação, como se tem agora, e Kardec pediu isso. Obtido por meio de métodos experimentais, né? Ele foi fazendo as experimentações a partir das mesas girantes, depois Aksakov e tantos outros foram fazendo alguns testes para poder verificar a realidade desse processo. Observação e análise que visa explicar e prever fenômenos do mundo. E nós estávamos conversando no caminho, que é bastante preocupante, porque
Obreiros do Senhor, que está lá no Trabalhadores da Última Hora, diz que a melhoria, né, e a transição regenerativa do planeta se dará por intermédio do Espiritismo. E nós paramos e ficamos pensando aonde se encontra esse processo, né, dessa análise enquanto ciência espiritista no planeta. Ela existe, mas ainda não está num processo que foi programado e pensado por Kardec quando lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso se perdeu um pouco, vamos chegar já já. E depois, espiritualidade. Essa aqui é bela. É uma capacidade. É uma capacidade humana, inata, natural, em que um conjunto de crenças, olha como fecha lá com um conjunto de fatos, lá na Gênesis. Conjunto de crenças proporciona vitalidade e significado aos eventos da vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível, ou seja, vai além daquilo que nós podemos tocar, à procura de um sentido de conexão com algo maior que a si próprio. Então, já o título nos convida a um estudo bem aprofundado disso, né? Se eu for parar em cada um deles e fazer um pequeno seminário e colocar grupos para ficar estudando o processo da Gênesis, que é esse conjunto de fatos e elementos que podem surgir, a questão do conhecimento sistemático organizado, como é que ele é feito, inclusive na nossa escola, e especificamente a nossa capacidade de transcender aquilo que nós enxergamos no espelho, aquilo que nós podemos tocar. Mas hoje, com a própria ciência, se percebe. Você pega um controle de carro ou da TV, né? Você pega lá o celular, coloca a lente do celular, a câmera do celular na frente, você olha e aperta, você vê a luz acesa. Quando você tira, você não consegue ver. Para um cético, não, isso aqui é só uma ilusão de ótica. Não, está lá uma força elétrica iluminando seus olhos. Há uma resposta na estrutura do cérebro que dizendo, eu estou aqui, eu sou luz. Mas eu não consigo ver com esse olho físico. Por quê? Ele não tem capacidade, nem competência, nem habilidade, dado o grau evolutivo que nos encontramos. Mas no planeta, creio que de felicidade, os irmãos lá vão pegar o controle e apertar e vai ver a luz. Nós precisamos que um aparelho nos apresente ele. Tem que tenha filtros para a gente poder fazer esse encontro. Então, o estudo da noite nos convida a um sentimento profundo do nosso papel aí, trazendo para nós mesmos espíritas. Qual é o nosso papel no planeta que está entrando na transição regenerativa? Se tivermos o conhecimento do tripé que Kardec nos trouxe, o que é o espiritismo? O que é a escola espiritista? Ela é filosofia de consequências morais, uma ciência de observação, ela é empírica, e que faz o religar. E religar com quem? Religa-se os tripés. Mas isso vai estar em que estrutura nessa religação? Desse conhecimento na espiritualidade do sujeito, que é uma criatura inteligente do Criador. A ciência e o conhecimento só existem em virtude de quem? Deus, aí vem espírito e matéria. Essa conexão, essa estrutura além, que é natural da humanidade. Não importa se está lá no planeta primitivo, ou aqui no nosso, ou na regeneração, alguém que diz que é cético, há algo que circula ao redor do ser, que ele imagina ter algo além daquilo que se encontra. Está gravado dentro de nós. Quando nos fomos criados simples e ignorantes, foi colocado esse princípio natural de uma lei que é imutável, como foi dito no texto. Aí se encontra. Mas a superioridade dos que se encontram além de nós, intangível agora, não é? Porque Kardec faz essa pergunta. É possível no planeta Terra compreender Deus? E que eles respondem? Não, porque ainda vos falta um dom. Ok? Nós temos a teologia que estuda as narrativas sobre a divindade, não sobre Deus. Porque nós não temos noção do que é isso. Nós não temos noção do que é amor, né? Porque é um planeta de quê? De expiação e prova. Aqui existe felicidade? Não, aqui existe sensações. Nós saímos do planeta que era instinto primitivo, aqui é sensações, não é amor, é um processo de troca. Não é até no processo do amor filia, ele é filial porque nós somos amigos. Mas há situações que a pessoa diz, eu fui amigo de fulano, mas ele me decepcionou. Ninguém decepciona ninguém. Nós que jogamos expectativas em alguém que não é possível. Então a Gênese é muito interessante porque, se vocês lembrarem, Kardec estava na efervescência francesa e no embate, né, dos grupos científicos e das academias com o misticismo religioso, com aquele processo da divindade de criar tudo. Não é? E se percebermos, entre o Livro dos Espíritos, que foi o quê? 1857, não é isso? E a obra, a Gênese, 1868, entre os dois, quem que apareceu? O autor de quê? Vocês lembram? Charles Darwin. Não é?
1859. O Livro dos Espíritos foi em 1857. Olha que interessante. E a espiritualidade tão sábia esperou a ciência ter condições para entender a Gênese. Ela só foi publicada 11 anos após o Livro dos Espíritos. Mas nesse período Kardec ficou parado? A ciência na França ficou parada? Não, havia toda uma discussão. Se vocês pegarem todos os cientistas da época discutindo os efeitos, que aí foi colocado no texto da mineralogia, da formação da espécie, da estrutura animal, a questão da crença, os órgãos do corpo, como é que funcionava, existia alma, não existia, e Kardec está ali produzindo. Livro dos Espíritos. Aí na sequência ele vem o quê? As revistas espíritas, né? Aí, faltando um ano e pouco para ele desencarnar, e 11 anos posterior, a primeira obra brasileira, para mim, eu respeito a Gênese, mas para mim é o Livro dos Espíritos, a base que responde tudo. A Gênese, ela faz toda uma ampliação do que consta lá, resumidamente, no Livro dos Espíritos. Ela vem dar uma estrutura, dado o que o Kardec foi observando, né, com a origem das espécies de Charles Darwin, com as questões de Wallace, o Wallace não sei das quantas, e tantos outros foram aparecendo e discutindo as questões com a igreja, da vida, da alma, que existia, que não existia, não vamos entrar aqui. Mas a beleza é que nós recebemos um presente, podemos dizer assim, luminoso, de pegarmos o Livro dos Espíritos, pegarmos a Gênese e observar como é que ela vai dando complementaridade àquilo que está lá só parcial. E até os dias atuais, embora determinadas linguagens, termos técnicos científicos são ajustados para a época, inclusive Kardec pediu isso, né? Kardec pediu que a cada 20 anos, coisa que nós espíritas não fazemos, e temos pesquisadores e estudantes de várias áreas, do direito, da biologia, da ciência, da alimentação, temos vários no espiritismo, mas a escola perdeu o tripé, filosofia, ciência e religião, de religar essas estruturas da espiritualidade, dizendo, olha, tudo isso aqui é de Deus, a ciência é do Criador. Deus não é a inteligência suprema? Ele não é a causa primária de todas essas coisas? Então, se o cientista está no microscópio, ele é um religioso, ele acredita em Deus. Não, mas Gilberto, peraí, tem cientista que é ateu, claro, porque a religião do cientista não é essa religião que cerceia, que controla e que impede o indivíduo de expandir a sua capacidade mental. Está nas obras espíritas, né? Kardec pergunta, há liberdade na Terra? Não, há apenas o livre-arbítrio. Aí na Terra a liberdade só existe no momento que o ser humano pensa. A escola filosófica espírita é uma escola de livre pensar. Então o que nós precisamos estudar hoje? Aí voltando para a Gênese, um conjunto de ideias no sentimento que leva para um processo de um conhecimento aprimorado para ajustar a vida além dessa, aprimorando a nossa espiritualidade. Há mudanças no planeta que a doutrina espírita daria resposta para a humanidade se estivesse trabalhando no laboratório? Sim. Mas o que aconteceu conosco? Nós ficamos no catecismo judaico-cristão. A doutrina espírita hoje, ela é um arremedo do que o Kardec desejava. Precisamos estar atentos nisso. Tudo bem? Ele diz, sem filosofia não é espiritismo. Sem ciência não é espiritismo. E somente religião também não é espiritismo. Eu tenho que estar o tempo inteiro com os três. Aí vem os que têm medo do processo do estudo permanente, que nós estudamos muito, mas é preciso pesquisar, é preciso testar. Eu preciso chegar e ter um laboratório, não que vai haver contenda de ideias alguns dos irmãos. Os cientistas não brigam, os filósofos não brigam. Tem gente que não entende, é uma área que eu vivencio também. Os filósofos apresentam hipótese e argumento. O outro apresenta hipótese e argumento. Para derrubar, para destruir? Não, para colocar um tijolo. O tijolinho que está aqui colocou um tijolo no outro, que nós temos esse prédio maravilhoso nos sustentando. O ser humano ainda, em virtude do ego exacerbado, que é o instinto de sobrevivência. Acho que se o meu irmão falar um trecho específico do campo que ele puxa do espiritismo, para o outro ele está gerando contenda, e aí já quer até mandar o irmão para a sala de passe para fazer desobsessão, porque ele está criando caso no grupo. Não, peraí, gente. A doutrina espírita, ela é um processo dialógico, de troca de conhecimentos e ideias. O irmão vai ler uma parte, você sabe quantos anos tem esse espírito que está lendo ali? Que conhecimento ele está trazendo? Ele tem 50 mil anos? Eu não vou interpretar o mesmo texto se eu tiver só 30 mil anos enquanto espírito. O irmão tem 70 mil anos enquanto espírito? Então eu não vou interpretar se eu tenho só 40 mil anos de existência enquanto espírito. Estou falando da idade do espírito. Entende? Então por isso que as casas têm um momento de estudo, né? Vamos sentar e estudar. E é sempre em grupo, porque sozinho eu vou ter uma argumentação de que maneira? Eu vou apenas ter análise mental. Mas eu não vou ter a troca filosófica do amor pelo saber, que é o irmão
fazendo a interpretação do texto na maneira que a espiritualidade dele analisou. Espiritualidade não é religião. Aliás, às vezes não tem nem processo religioso. Porque é uma ligação com aquilo que é uma força que vai além das questões que nós percebemos de maneira prática. Ainda procuramos, as escolas espíritas principalmente, muitos procuram para o aspecto do fenômeno. Ele não quer consolar por si só, mas ele está querendo ter a certeza de que aquele parente foi do outro lado e ainda está lá. Eu quero receber uma carta do meu pai e da minha mãe, meu querido, esquece. Lá no Senhor nós dizemos isso, esquece, aqui nós não fazemos. Né? Porque se vier é espontâneo. E lá já aconteceu, nós estávamos no trabalho mediúnico, a mãe de uma moça mandou um recado. Quem é? Aí uma da moça da casa falou, é a filha da dona fulana, eu conheço ela, então pega a carta e leva lá na casa dela. Ela nem estava na nossa casa e nem era momento de carta. Nós não fazemos. Mas veio a mensagem. Ok, só toca de lá para cá. Mas o que é necessário, o que chama atenção é trazer a espiritualidade com esse processo de saber que as origens das coisas não se deu num ponto só. Mas no livro dos Espíritos nos diz isso. Onde é que se estavam as estruturas que estavam montadas? Espalhada no fluido cósmico. Aí Kardec começa na estruturação, ouvindo, né? Desde 1857, lá vem Charles Darwin com 1859, a origem das espécies, evolução das espécies. Mas Kardec já tinha falado em 1857. Né? E assim você vai caminhando e está observando. Olha que interessante. Não sei se proposital, se o mestre Lyonês fez isso de propósito, ou se a espiritualidade estava aguardando o momento exato para fazer a estrutura. Daí, depois de 11 anos de discussão, ele vem e dá um impacto, lança a pedra fundamental para discussões que tinham com relação à igreja, né, e os seus dogmas, com relação à ciência e à academia e o povo, que não compreendia determinadas estruturas que a humanidade estava vivenciando, e ele aí vem dar uma explicação geral, que aí vocês vão ver lá nos 17, 18 capítulos da Gênesis, a sua distribuição. Né, porque o primeiro item, ele está só no primeiro capítulo, dando uma noção geral do que é espiritismo, para conceituar e a humanidade poder entender. E ali no campo acadêmico e no campo social, qualquer pessoa vai ler e vai entender as bases do espiritismo. E vai verificar que não é essa estrutura que todo mundo acha, espiritismo é uma religião, respondam sempre não. É uma escola filosófica de consequências morais, uma ciência de observação, que com esse processo do conhecimento eu coloco em benefício de quem? Esse saber, esse estudo permanente e essa análise científica observando, experimentando mediunicamente a vida, vou colocar em benefício de mim mesmo, do próximo estou religando. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse a ti mesmo. O que eu falei no início? Tem alguém agora no laboratório, que nós não sabemos o nome, mas talvez daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, vai dizer, olha gente, tem tal, né, produto aí para tirar a lesão, né, do corpo de alguém. Mas o nome do pesquisador vai aparecer rapidamente, de repente ele ganha o Nobel de Ciência, de Biologia, de repente ganha, mas houve todo um conjunto que permitiu que ele chegasse ali àquele resultado. Ele não consegue fazer sozinho. Olha a espiritualidade chegando em nós, não é? A minha energia no campo daquilo que eu estou buscando, alguém no outro ponto vai estar pesquisando numa outra linha também, da idade espiritual que ele consegue alcançar. Então, quando Kardec nos trouxe esse livro, ele estava verificando o burburinho que temos hoje, né, da inteligência artificial aí. Nós espíritas temos condições de explicar a inteligência artificial? Temos. Toda a situação, mas numa boa, até antes disso. Kardec começa a discutir as premonições, que não é nada sobrenatural, né? A questão da dupla vista, a questão do contato, a existência do corpo além do espírito além do corpo, além da matéria, a formação dos mundos, né? Ele começa falando da gênese de formação do universo. É muito belo isso. Depois ele entra da formação do planeta. Depois ele entra na formação dos seres e do ser humano. Depois ele vai começar a falar da religião, da fé, das predições e dos milagres, entre aspas, de Jesus. Ele trabalha 3 linhas na Gênesis, saindo do miraculoso, do sobrenatural, que naquela época era a discussão básica. Quando Charles Darwin chegou com a origem das espécies, Kardec já tinha lançado em 1857 a obra basilar para explicar Charles Darwin. Charles Darwin está lá no Livro dos Espíritos. Mas nós não paramos para ler porque perdemos o processo científico e filosófico. Não é a filosofia perdida, é a filosofia do espírito. Vai nos acompanhar permanentemente. Filosofia significa amor pelo saber. Conhecimento é saber. Ciência é conhecimento. Então, o que nós necessitamos hoje? Vou dar um exemplo bem prático. Nós teremos agregado a população brasileira o ano que vem mais não sei quantas mil pessoas idosas.
É uma pesquisa que a universidade está fazendo. Nós estamos estudando a gerontagogia, educação para o idoso, que estão no mercado de trabalho. Está saindo esses dias, saiu um novo edital nosso da UNB, fazendo a propaganda vestibular. Se vocês conhecerem alguém para 60 anos, abriu-se nova vaga na UNB para quem tem 60 anos para cima. Tá? Pode ir lá fazer o vestibular, se inscrever. É só redação. Por que a UNB pede só redação? O que a universidade está querendo com esses seres? Fazer um conjunto científico e iniciar uma nova universidade para a geração futura que virá. Porque nós chegaremos aos 120 anos. No futuro, os 60 anos, isso é ciência falando, futuro 60 anos será adolescência. Bem breve. Tá bom? Então quem está chegando aos 60, fica feliz aí. Já pode começar a bater porta em casa, tá? Se trancar no quarto, ficar quietinho. Você está entrando na adolescência. É, porque está chamando de envelhecente. Né? A adolescência da velhice é 60 anos. O mundo está estudando como é que fica. O velho é 60? Não, 65. Tem países agora que são 75 anos. Por quê? A ciência está se aprimorando. Saneamento básico também. E a espiritualidade dos seres, apesar de que alguns percebem muito mais agressão no planeta, não. Nós temos muito mais amorosidade e compaixão no planeta. Não é verdade? Acreditam em mim ou não? Vocês acreditam que... Vamos colocar 20 anos atrás. Alguém compraria cama para cachorro? Não. Alguém faria festa 20 anos atrás com um bolinho para cachorro? E convidar a cachorrada toda da vizinhança e chega todo mundo vestido, arrumado, de gravata? Isso existia 20 anos atrás? Vocês entendem o que é isso? Alguns que não entendem, mas está humanizando o bicho? Não. Ele não vai tornar-se humano na nossa percepção espiritista, ele vai se tornar ser humano. Eu preciso já adentrar no processo do afeto. Ele tem tanto carinho por mim, por que eu não tenho por ele? Antes o cachorro ficava lá no fundão. Tinha gente que era famoso, que tinha um canil, chegava o canil cheio de fezes, água espalhada. Hoje não, né? Vocês têm até tapete vermelho, a casa é forrada. Né? Eu fui na casa do amigo que tem um lugar que fica caindo água, né? Fica aquela cachoeirazinha, água mesmo, não é só não, para o bichinho dele dormir. O cachorro vai lá de vez em quando, dá uma lambida na queda d'água e dorme. Tá vendo? Ela só dorme quando a cachoeira está ligada. Como é que ele percebeu isso na cachorra? Porque ele saiu, foi passear no mato também. Quando chegou perto da cachoeira, o cachorro deitou e foi dormir. Todo mundo agitado, a criança brincando e ela dormindo. E a cachoeira... Ele chegou em casa, fez uma cachoeirinha, comprou, que tem para aquário. A cachorra dormindo. Acabou o esparro dela, latição à noite, aquela briga com quem passava na rua. Vocês entendem o que nós estamos caminhando? Então, é preciso ter, aí vamos nós. Na Gênesis, eu preciso ter um conjunto de observação. Para nós, enquanto espiritistas ou estudiosos do espiritismo, sabemos que a lei do progresso nos acompanha. E o nosso saber hoje, com o saber que está aí da humanidade, que também é espiritual, porque Deus é ciência. Gravem isso, Deus é ciência. Tá? É estranho eu ter que comentar, mas a religião do futuro é a ciência. Por quê? Os seres humanos vão entender na prática o momento que nos tornamos responsáveis, propriamente dito, pelo torrão, a gleba, o latifúndio que o Criador nos forneceu. Por enquanto nós não temos essa preocupação. Estamos andando na rua, tirei uma balinha aqui e jogo da janela. Alguns não. Né? Tomei um refrigerante ou um suco, tal, jogo a garrafa em qualquer lugar. Não é assim? Consumo um produto e na realidade eu pego aquilo e não sei o que fazer. Quando estou viajando, aparece no mar, aparece no rio. Lá você não viu, porque ainda a coisa está bem... O pessoal tem até medo de ir lá, né? Só vai com guia. Mas, na realidade, nós perdemos isso. Quando é espiritualidade, o que é espiritualidade? Não é religião. O conceito está correto. É quando eu tenho crença absoluta. Ter a crença é a certeza de que algo há além de mim. E eu preciso respeitar esse algo que existe além de mim. Aí eu não estou falando nem de esoterismo, nem de nomes, de determinações, vamos dizer assim, teológicas. Estou falando de algo que é implícito no ser humano. Foi colocado em nós. Então, eu já vou começar a me preocupar com o gatinho. Né? Tem pessoas aí que desesperam, passam, gente, eu não posso cuidar. Vocês veem isso em reportagem. Eu vi um monte de cachorro ali no cruzamento, lá no sei lugar, né? E vai lá e denuncia na emissora, e a emissora de televisão vai e avisa, aí aparece alguém que coleta, e aquele alguém não tem muita ração para dar. O que é isso? É um conjunto, é uma agenda de uma nova ciência espiritual, espiritizando a vida. Mas o que Jesus nos pediu há 2024 anos? Ir de levar a boa nova a toda a criação. Entende? No passado, aí volto lá na efervescência de Kardec, nós aqui já sabemos por quê. Né? Kardec ficou observando tudo. Quando chegou em 1868, 11 anos depois, né, do lançamento do Livro dos Espíritos, ele vê lá a discussão com Charles Darwin sobre a origem das espécies. Aquilo deu uma confusão danada, principalmente a igreja querendo trucidar Charles Darwin.
E aí ele vai em 1868 e começa a lançar a pedra fundamental. Diz, não, Charles Darwin não está tão equivocado, não. A evolução se dá desta forma. Aí ele pega e lança a Gênese, explicando o que estava resumido no Livro dos Espíritos, na parte 4 do Livro dos Espíritos. Então, queridos, a casa hoje nos convida a nos reposicionarmos enquanto espiritista no planeta Terra. Principalmente no Brasil, que é o quê? A pátria do Evangelho e o coração do mundo. Observem o mundo e verifiquem o conjunto de situações que vai conduzir o mundo a nos procurar. Inicialmente, 68% da humanidade se alimenta com coisas produzidas no Brasil. Gravem isso. Nós precisamos de canhão? De bomba atômica? Basta chegar um governante e dizer assim, o que está dentro não sai e o que está fora não entra. O mundo lá morre de fome. 68% da humanidade se alimenta do que nós produzimos aqui. Pronto. Mas será que 68% da humanidade recebe a escola consoladora que nós temos aqui? Vai ser o nosso papel. E como é que ela vai chegar no campo da ciência? A maneira que nós educamos nossos filhos. Não é? Eu tenho um filho que está no laboratório, tem outra que está na fisioterapia, tem outra que está lá no idiomas. Que cultura elas vão exercer? Eles precisam estar na casa espírita? Não, eles vão espiritizar o conhecimento deles. E ter um olhar de perceber, aí vem a predisposição, a percepção das coisas. O ano que vem nós vamos ter 30 milhões de idosos no Brasil. A nossa saúde pública tem condições de cuidar deles? Não. Porque não tem condições de cuidar dos que estão agora? Cadê o princípio da presciência? Kardec mostrou que não existia nenhum milagre. Não é? A mesma estrutura de Jesus fazer a movimentação da água para o vinho, a pedido da mãe, a ciência está mostrando que nós temos, cada ser humano tem, parece que mais de 1000 Itaipus de energia. O que eu estou fazendo com a minha energia? Ai, o meu cabelo, ai, a caixa d'água, ai, o IPTU, ai, sabe, eu estou fazendo isso com a minha energia. É sério. Eu tenho que olhar para cá e dizer, peraí, eu sou potência? Eu sou uma centelha divina? Não foi isso que Jesus disse há 2024 anos? Deus, Yahvé, está dentro de vós, e vós sois Elohim, vós sois deuses. Vós sois co-criadores. Então, nós não temos a limitação de só criar juntando os materiais para fazer uma salada, fazer um bolo, um pão de queijo, um mousse, qualquer alimento. Nós temos capacidade com a estrutura de pensar. Nossa escola diz, quando penso, logo crio. E quando sinto, é o sentimento que materializa. Não é o pensamento. O pensamento cria. E o sentimento materializa. Se eu tenho um pensamento de raiva, eu materializo a raiva. Isso é ciência. Não é? O que a ciência diz hoje para nós? Diz assim, quando nós pensamos ou sentimos determinados níveis emocionais, determinados hormônios, o cérebro vai excretar. Não é assim? E esse hormônio, ele pode ser positivo ou negativo. Né? Pode ser o abraço que nós damos. Nós espíritos fazemos muito isso. Abraçamos, aí eles dizem assim, eles pesquisaram no laboratório que 40 segundos de abraço faz o quê? Libera a ocitocina, o hormônio do relaxamento, do bem-estar. Não é? Isso é ciência. Kardec falou sobre isso, sim, tudo está dentro do ser espiritual. Fora de nós, aquilo que está além, que é a espiritualidade, do que é tangível, que é medido, é manipulado por fluidos. Há uma força energética ao nosso redor. Há uma força energética? Sim, a ciência descobre. Nós somos usina atômica. Milhões de átomos em cada célula e trilhões de células formando o corpo. O pensamento é que faz com que cada átomo e célula vá para o órgão específico para fazer o pelo, cuidar da dentina, cuidar dos alvéolos pulmonares. Ok? Então, é esse ser. Nós que estamos ouvindo uns aos outros, quem está aí, né, na internet ouvindo a palestra, é que vai direcionar o campo energético que ele vai agir. Por que nós não fazemos a transformação da água em vinho? Porque nós preferimos transformar a água em lodo. Quando é que nós transformamos a água em lodo? Estou falando de ciência. Eu fico enraivecido de vez em quando? Fica encolerizado? Na nossa linguagem é melindrado, a energia que seria positiva ela vai ficar negativa. Se naquele momento alguém coletar nosso sangue, vai ter milhares de metais pesados circulando no nosso sangue. Leia o livro O Poder do Perdão, uma pesquisa de laboratório com 72 pessoas, feita em 2 países diferentes, com cientistas diferentes. A pessoa falava de algo bom, o indivíduo
tinha uma coleta de sangue diferenciada. Falava de algo ruim, minutos depois o sangue dele tinha mais de 4.000 substâncias, inclusive metais pesados como o chumbo, o cádmio, né, ali no meio, que são cancerígenos. Então, nós precisamos voltar para uma suetude de humildade de Jesus e passar a entender por que Kardec fez a Gênese 11 anos depois do Livro dos Espíritos. Porque entre a obra básica, né, até chegar à Gênese básica também, várias coisas aconteceram. Muita gente não tinha se ligado nisso, né? Ou seja, Charles Darwin levantou algo, já havia uma discussão de perseguição em cima de Kardec, porque estava trazendo algo que parecia místico, mas alguém teve que ir para o laboratório e dizer assim, olha, a origem das espécies se dá num processo de evolução. A doutrina espírita diz que existe evolução? Diz, né? Chama lei do progresso. Onde é que estava o ser humano na estrutura do planeta? No limbo da Terra, estava no pó da Terra. Quando ela estava começando a ser formada, o princípio inteligente já estava ali, para depois tornar-se espírito. Isso é ciência. Hoje estão pesquisando sobre isso. A própria ciência humana em laboratório está dizendo assim, peraí, a estrutura inteligente não tem corpo, é uma centelha, é uma energia. Você volta lá, né? O espírito tem forma, não como vós entendeis. Mas é uma centelha para nós aqui, que de acordo com a evolução, vai dar mais escuro o rubi até o mais claro. Ele coloca o rubi, que é uma pedra que tem vários matizes aqui no planeta. Procure na internet as cores do rubi e nós vamos saber a codificação, a cor que vamos alcançando. Quanto mais evolução no campo do conhecimento, do entendimento e da nossa espiritualidade, se faz manifesto na vida. Então, ou seja, cada espaço que nós devemos ocupar, seja na casa espírita, com a manifestação do trabalho mediúnico, o grupo tem que parar e ter o amor pelo saber. O que esse irmão comentou? E hoje muitas casas têm feito isso. Né? Vem o irmão, que entre aspas nós chamamos de sofredor, mas é um irmão que teve discernimento. Na linguagem religiosa, chama arrependimento. E ele vem narrar para nós o que poderá acontecer conosco no espaço quando chegarmos lá. Perfeito? Mas um grupo tem que sentar e, do ponto de vista racional, analisar cada passagem dele, cada fala. Do gesto do médico, o André... Kardec chama de sematologia, né? A questão da fisionomia. O gestual muda, o rosto altera, o irmão está mediunizado. Mas o que aquele irmão falou? No mundo atual, dada a época que ele vivia, por que ele manifestou agora? As situações, eu já conversei com gente de ano 1100, 1300, 1700. Não, você está louco? Você está de brincadeira? Que ano que está? Não, nós estamos em 2024, meu querido. Não, você está maluco? Presta atenção nas roupas, você vai perceber nossas roupas e o local que se encontra. Sai dessa residência, desse ambiente que está. Foi que ele acordou. Por que esse irmão de 1170, 1740 que conversou comigo, ele veio ter lucidez para receber daquele irmão ali o amor passividade, que chama passividade, né? O amor doação. Há uma relação entre os dois enorme, não é? E há uma relação, um ensinamento para nós que recebemos e quem dialoga também. E esse dialogar, esse entendimento é para falar dele, não é para nós observarmos ao nosso redor. Porque a regeneração do planeta se dará por intermédio do Espiritismo. A nossa postura como manicure, nossa postura como trabalhador de aplicativo, nossa postura num balcão, como cabeleireiro, como professor, vai definir o processo regenerativo. Somente os mansos herdarão a terra, mas os mansos não são mansos porque são submissos, são mansos porque são proativos. Kardec foi proativo, certo? Charles Darwin ele foi proativo. Stephen Hawking, que escreveu O Planeta numa Casca de Nó, e no final ele dizia assim, a inteligência universal não joga dados, ele foi proativo. Bill Gates está sendo proativo, um benefício enorme. Nós utilizamos aparelhos, né? Pode estar em qualquer lugar. Você estava lá no meio do mato e conversando com ela, ó, eu estou no mato, não estou em outro lugar não, né? Entendeu? Ela te via lá no meio do mato, entende? Foi proativo, um benefício para o casal que nem Bill Gates né? Nem imaginava que o trabalho dele fazer o programa, o outro, né? Fazer o Windows e fazer toda a tecnologia, iria dar uma facilidade para nós enorme de ver um parente à distância. Mas eles vieram a serviço de quem? Da ciência universal. Não é? Há 20 anos nós estávamos no orelhão quebrando a unha, esperando o outro lá na fila sair de lá para poder mandar um recado. Hoje nós andamos na rua parecendo maluco ali, ou então com fone conversando, as pessoas param, nem olham mais, né? Antigamente chamava o bombeiro e amarrava para fazer isso. Entende? Então, Kardec veio nos pedir o quê? Quando ele diz assim, no seu próprio pedido, que a cada 20 anos, não deveríamos esperar 20 anos, porque agora não dá mais tempo. A inteligência artificial está mostrando isso aí para nós. Mas a cada 20 anos que se parasse para poder fazer uma pesquisa, uma estrutura
para que a Gênese caminhasse, não era o livro dos Espíritos, ali é imbatível, é a base, mas que a estrutura que está na Gênese caminhasse para e passo com a ciência. E quando aquilo não tivesse seguindo a ciência, que nós abandonássemos aquele ponto e seguíssemos a ciência. Por que Kardec disse isso? Porque estaria errado? Não, gente. Ele está falando de evolução, de lei do progresso. Não é? Vocês já imaginaram se na época de Kardec tivesse o telefone celular, o que Kardec não faria com o mundo? Pensem nisso. Imaginem. Ele conversando com todos os laboratórios, porque na revista espírita, que poucos espíritas leem, são 12 obras fantásticas, ele conversa com gente de várias áreas do saber. E ele recebe, para nós é como se fosse uma contenda, porque nós somos egoístas e orgulhosos. Nós não usamos o princípio da ciência, do saber, ou da filosofia, o amor pelo conhecimento. Kardec usava, e o espiritismo é assim. Então, aqueles que faziam uma análise negativa de um determinado ponto, Kardec ia ao encontro do que ele sabia e trazia para se juntar, fazia-se uma ponte luminosa para ter o entendimento. Tanto que vários cientistas da época começaram a fazer ensaios paralelos e foram confirmando aquilo que eles estavam fazendo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Hoje, para nós, fica muito mais simples. Olha, gente, está tendo uma contenda ali, vamos colocar a realidade no Brasil. Está tendo uma contenda ali e o Brasil rachou, tem o pessoal de um lado A e do lado B, politicamente falando. Eu, espírita, sei o que é isso? Sei, se eu tiver ligado à Gênese Espírita. A Gênese Espírita nos convida para usar o conhecimento e verificar os fatos que deram origem a determinado comportamento e, ao mesmo tempo, verificar as conexões que faz com que algo além daquilo que é aparente, que aparece no jornal, na televisão, no TikTok, une os seres humanos. O que une os seres humanos? O campo energético da afetividade. Por que estamos tão agressivos, perdendo a afetividade? Nós não estamos tão agressivos, nós estamos mais sensíveis. Os psicólogos e psiquiatras demonstram isso. Muita gente diz assim, eu tenho intolerância à lactose. Aí tem uma amiga que ela diz, não, assim, conversa. Nossos órgãos não vão mais trabalhar com isso. Nós não vamos mais consumir esse produto, não há mais necessidade. Então está dizendo, rejeita. É evolução, gente. Aí eu leio o livro dos Espíritos, eu leio do progresso, sabemos que não podemos voltar nem ficar parado, mas na cabeça de alguns, materialista e imediatista, não, você tem uma doença, você tem uma patologia, de forma nenhuma. Então cabe a nós voltarmos um pouquinho e verificar o protocolo na Gênese que Kardec seguiu. Ele começou com o quê? O que eu falei? A origem do universo, não é isso? Depois ele foi para a origem do nosso planeta. Depois ele foi para a origem da vida. Quando ele chegou na origem da vida, foi onde Charles Darwin estava começando a origem das espécies. Mas Kardec, para dar um embasamento para Charles Darwin, em 1859, ele começou a dizer lá onde começava o universo, que estava aquela discussão. Existe algo além disso aqui? Existem outros planetas e tal? Onde é que fica isso? E ele, baseado sempre no Evangelho, há muitas casas, morada na casa do meu pai. Ele já vem fazendo narrativa. E há algo estupendo que muitos de nós não temos noção. Só existe uma área que categoricamente não foi Kardec que escreveu na Gênese. Foi Galileu, capítulo 6 ou 7. O restante, a Gênese, é tudo da cabeça do mestre Leonês. Ele analisando o que veio no livro dos Espíritos, ele analisando o que veio no livro dos Médiuns, ele analisando o que estava no céu e inferno, e aí ele juntou tudo aquilo, observou a sociedade dele naquela época e começou a escrever a Gênese. Quando chega lá no processo de criação, estrutura planetária, não sei das quantas, aí Galilei entra e conversa e ajusta para Kardec ali. Depois, num determinado momento, quando ele iria escrever uma sequência de aprimoramento, que ele fez uma reedição da Gênese, aí São Luís pediu para ele fazer alguns ajustes, mas aí não deu tempo. O nosso irmão teve aneurisma cerebral e foi embora. E nós não demos continuidade na Gênese. Não é mudar o livro dos Espíritos, é dar continuidade da Gênese, porque volta para o início. Espiritismo é ciência de experimentação, empírico. Ao sair na rua, observe tudo o que está acontecendo. Quando chegar para ler um texto de Emmanuel, André Luiz, Meimei, você vai fazer conexão da espiritualidade, uma energia com aquele comportamento. E aqui nós temos a base do evangelizar, do educar, da boa nova. E vamos ter resposta não para fazer uma contenda, não para poder corrigir, para fazer o quê? Amar e instruir. Mas eu consigo amar se eu sei a gênese, a origem, o conjunto dos acontecimentos. Eu só sei amar se eu tiver conhecimento, sabedoria, ciência. E eu só sei fazer, além de se amar, instruir, se eu tiver o quê? Espiritualidade. Porque para amar, eu preciso estar conectado ao próximo.
Eu preciso servir a Deus por intermédio do próximo. Então, o tema de hoje nos conduz a essa reflexão. O que é que eu vivo hoje? Né? Eu vivo apenas a base da pirâmide? Só a religião espírita? Então não é. É qualquer outra coisa, mas não é espírita. Você pode dizer que é religião. Eu vivo só isso aqui e a ciência espírita? Também não é espiritismo. É só isso aqui e a ciência espírita. Agora eu vivo a filosofia espírita, que é o pensar sempre, o analisar, eu posso procurar conhecimento. Eu observo, né, as experiências da vida no cotidiano, eu observo as manifestações que vêm na mediúnica, eu observo na hora que vou levar um chocolate quente que eu entrego na mão de alguém, eu observo o olhar dele para mim, o gesto, se ele está contente, triste e tal, para poder eu fazer uma aferição. E com a minha filosofia religar aquele irmão, ou religar. Porque se eu ficar só no processo de adoração, eu estou descaracterizando aquilo que com muito custo o mestre Lyonês ficou mais de 11 anos ali, né, na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, para deixar essa estrutura basilar para auxiliarmos na regeneração do planeta. Então nós não precisamos ter formações acadêmicas fantásticas, mas nós vamos saber como encontrar fontes. Fulano, pesquisa isso aqui para mim, pesquisa aquilo ali, pesquisa aquilo outro. Não sei se vocês já viram o Dr. Lombroso, da Sociedade da AME, né, Associação Médica Espírita. Ele falou assim, eu pedi para os físicos fazerem um cálculo na minha vida de quantas energias eu possuo nesse processo aí de ser humano. Aí um deles demorou algumas semanas, depois veio dizer, olha, nem todas as bombas atômicas têm a energia que o ser humano carrega no corpo. Mas o que fazemos com ela? Maledicência, negatividade, preguiça, nós temos muita falta de vontade, não é? Vigiar a vida alheia, e no lugar de nós ficarmos ali atentos para termos as inspirações, né? Ou seja, Bill Gates, Steve Jobs, esses cientistas tiveram a coisa natural por eles mesmos? Não, é um momento de silêncio do espírito. Manter a espiritualidade silenciosa, sem as afetações das teorias ou das teologias ritualísticas, mas o espírito em si. E aí o universo é um livro gigantesco, uma biblioteca absurda que vem na mente. Eureka! Tive tal ideia. Vou gerar tal criação, mas já está tudo dado. Por quê? A nossa ciência, a nossa tecnologia é um rabisco da ciência que existe no universo. Tem um físico russo, né? Ele dizendo assim, ele fazendo alguns cálculos sobre civilizações adiantadas, ele diz assim, olha, nos meus cálculos aqui, cálculo matemático, há planetas que os habitantes conseguem, de acordo com ele deseja da maré e das águas e da chuva, e eles lá conseguem afastar ou aproximar os satélites do planeta. Ele descobriu isso fazendo cálculo matemático. Está estarrecedor no meio dos físicos isso daí. Mas quando Charles Darwin trouxe que as espécies se aprimoram ao longo do tempo, a partir da sua origem, não é? Ninguém acreditou. Mas quando Kardec chegou também com a questão espiritual de que a vida permanece, que podemos fazer comunicação, que o mundo foi criado numa sequência específica, ele começa com o universo, começa com o planeta, começa com o ser humano, ninguém também acreditou, como até hoje muita gente não acredita. Mas os laboratórios estão trazendo isso para nós. Mas nós podemos acelerar isso para aliviar a cruz desse processo de transição regenerativa? Sim. A partir do momento que nós tomarmos as rédeas do espiritismo propriamente dito. Enquanto um conjunto de ideias dentro de um princípio do conhecimento, de um saber puro, porque ele é puro, é limpo, né? Ele não tem terminologias que vá dar duplo sentido. São Luís chama a atenção de Kardec na Gênesis para ele dar um ajuste, ele fez um pequeno ajuste, porque estava bem, perfeito. Mas alguém poderia ler e dar sentidos diferenciados. Tanto que eu vi uma história de que houve adulteração na obra dele, que não era dele, isso aí não nos interessa tanto, mas alguém foi pesquisar. Mas depois houve manifestação que não houve exatamente isso, mas foi só um cuidado, né? Porque os escritos foram achados depois, ele já tinha 30, 40, 50 anos que ele tinha desencarnado, e tinha outros escritos que estavam guardados lá. Como tem muita coisa que Kardec escreveu que estamos com acesso agora, a partir de 2007, que pesquisadores estão encontrando. Muita papelada, é a letra dele escrita por ele. Tudo bem, mas isso não vem ao caso. O importante é o que a casa nos convida hoje. Existe algo muito importante. Um conjunto de coisas que faz as coisas surgirem. No lugar de nós olharmos para uma reportagem, olha, fulano do partido A brigou com fulano do partido B. Tem família, né, assim que está acontecendo? Tem família que não se fala porque um votou no A, não votou no B. Qual a causa desse processo? Para que está acontecendo isso? Quem vai entrar fazendo com que o saber filosófico de uma espiritualidade
né? Que é a água limpa, que a escola é consoladora, amar e instruir vai juntar aquele povo. Não é fazer com que eles mudem os seus aspectos de escolha política, falando diretamente assim, que é o que está mais marcante no país, mas que eles possam compreender uns aos outros. E vão perceber que não são forças antagônicas, são forças complementares. Apenas está havendo um animal que saiu recentemente do mundo primitivo, instintivo, está nas sensações, querendo voltar para o primitivismo, agredindo um outro, como se fazia no passado, para tomar a fruta, o alimento ou coisa parecida. Então, a casa hoje nos convida a retomar esse processo. Então, peraí, tudo que há tem um saber. Por isso que é a Gênese. Não é o começo, o início de tudo, mas é um conjunto de coisas. Esse conjunto de coisas necessita de um saber, de um conhecimento, que se chama ciência. Mas a ciência não se constrói com facilidade. É preciso que várias mentes estejam ali com vontade e esforço, procurando caminhar juntas na mesma direção, não tentando combater umas às outras. No instante que eu estou junto, o que eu estou fazendo? Mesmo que fulano traz um tijolinho, o outro traz outro tijolo, o outro traz o mármore, o outro traz a ardósia, e o outro traz a serrinha, a máquina para cortar a ardósia e o mármore, eu tenho que compreender o que está acontecendo. Mas só é possível se eu religar ao próximo. Aí vem a religião. Eu tenho que estar ligado nele. Amai-vos e instruí-vos, eis o mandamento. Não tem outro caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas eu volto para a coisa bem material. Tem alguém agora no laboratório que não vai em pizzaria, não está assistindo minissérie, não vê novela, não sabe nada de futebol e está lá no microscópio, está lá na plaqueta, está lá na prataria, está lá no autoclave, está lá no forno, está lá no gerador de mecatrons e tudo mais, para poder, daqui a 2 ou 3 ou 4 anos, estarmos aqui conversando e dizendo, olha, tal doença agora tem tratamento, não é? A Covid veio para dizimar os seres humanos. Por que ela veio dizimar os seres humanos? Por causa do egoísmo e do orgulho. Ela não é só uma questão física, é uma doença espiritual também. Marquemos isso, vamos ter isso em mente. Quando os laboratórios pegaram todos os seus mais sábios, os pesquisadores, e começaram a trocar informação, começaram a chegar na chavinha que vocês viram na televisão, a montagem, de como é que ele entrava lá e alterava o organismo. Não, a Covid não é bem uma doença especificamente, mas gerar sequelas que já estão guardadas em nós. Então, quem tinha problema cardíaco, o problema piorou. Quem tinha problema psicológico, ele piorou. Quem tinha problema de pele, piorou. Tem gente que depois da Covid ficou esquecido. Tem gente que depois da Covid o paladar mudou e tal. É lesão do espírito, não é do corpo. Está dizendo nessa chavinha que além da matéria, há algo ali naquele ser humano que apenas aquela molécula obedeceu o que está na mente, o que vai no coração. Então daqui para frente, que a origem do conjunto dos nossos problemas, dos nossos desentendimentos, sejam alterados. Que nós possamos fazer uma sorologia íntima do Evangelho que nos consola, que é o princípio do amor incondicional desinteressado. Em nós, o cérebro, que é um órgão a serviço do espírito imortal, vai excretar ocitocina, apaziguamento. Enquanto eu for irritadiço com o volume de carro, enquanto eu for irritadiço com o barulho da criança no condomínio lá, ou a música do outro, eu não consigo viver o tripé filosofia, ciência e religião. Eu não vou colocar a inteligência para entender o comportamento do meu vizinho. Por que ele escuta aquele tipo de música? Por que ele usa aquele tipo de roupa? Por que aquela criança é tão assim? Por que os pais não... Nós ficamos no processo do porquê. Quando eu venho para o Espiritismo usando filosofia, para que eu estou passando por essa experiência e vivenciando perto dessas pessoas? E é interessante que Emmanuel, o André Luiz diz assim, quando um problema aparece, não é Emmanuel, quando um problema aparece e é identificado, quem identificou tem a solução. Mas nós achamos que é um problema, porque eu distanciei do tripé. E lembrando que a nossa filosofia ela não é moralista, A filosofia espírita ela é moralizadora. Por que ela é moralizadora? Me faz repensar os atos, os sentimentos e os procedimentos o tempo inteiro. É por mim mesmo. É um culto interior, não é exterior. Fora não vai ter nenhuma mudança, não tem nenhum ritualista, nenhuma cobrança. Nenhuma casa espírita fica cobrando o comportamento dos seus integrantes. Eu não vejo isso. Cada qual vive do jeito que bem entende. Cada qual se ajusta ali. Ele escuta uma palestra e diz, isso foi para mim. Isso, nossa, que interessante. Eu não tinha percebido aquele assunto. Entende? Começa por aí. E a ciência de observação, empirismo, empírica. Gente, prestemos atenção em tudo que está acontecendo. Nós espíritas temos explicação para tudo que ocorre no mundo? Temos. Se formos espíritas. Se formos só religiosos, não.
Mas se formos espíritas, teremos explicação para tudo que é no mundo. Tem uma gravação na internet muito bonita, eu acho linda a humildade do Divaldo. Ele falou assim, eu fui chamado num laboratório de uma faculdade, uma universidade famosa. E o cientista, Joana de Anjos, me apertou lá e tal, e eu não encontrei a resposta no livro dos Espíritos, nem na Gênesis. Aí ela disse para ele assim, quantas vezes você leu o livro dos Espíritos? Ele leu umas 15 vezes, agora você vai estudar 33. Ela colocou a idade de Jesus. É estudar, Divaldo, fazer fichamento, anotação de coisa nova que você está apresentando. E virou o que virou aí para a gente. Entende isso? Então, eu não preciso ter as leituras e os domínios que o nosso querido Divaldo tem. Mas se eu tiver a capacidade perceptiva de espécie humana, eu vou fazer como Charles Darwin, vou fazer como Kardec. Eu vou fazer como aquela criança que pega a formiguinha, fica analisando aquilo ali, de repente a gente acha estranho, ela arranca a perna, arranca uma anteninha, não é? E ainda vamos brigar com ela. Não, ela vai ser uma fisioterapeuta, né? Um ortopedista. Ela está arrancando a anteninha da formiga e tal, ela está pesquisando. Nós esquecemos disso. Então, o meu irmão chegou lá, meu parente irritadiço, eu vou brigar com ele? Gente, eu sou espírita, não é? No campo filosófico, eu vou compreender a irritação do meu irmão. O dedo enriste com ele brigando comigo, eu vou usar a ciência de observação e experimentação. E fazendo isso, eu vou religar. Eu vou encontrar a gênese do problema do meu irmão, que não é um problema meu, nem é dele, mas é uma questão de um conjunto da vida, num planeta de quê, gente? De provas. De vestibulandos que estão se preparando para passar, galgar. Vocês querem ir para a regeneração? Eu não quero. Eu quero ir para o mundo de amor, que é a última encarnação da matéria. Mas tem gente que está com medo de ir para a regeneração. É só um degrau. Serão poucos anos nesse processo de guerra, não sei o que e tal. Mas eu preciso ter uma mudança e fazer a linha experimental do mestre Lyonês lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas fazer no cotidiano. Não há necessidade de ter vasto conhecimento do Espiritismo. Basta se olhar para o espelho e dizer assim, eu sou da espécie humana. Aí quando olhar para o outro, ele é da espécie humana. Eu olho para o espelho, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que eu vejo, tudo que eu passo, calor, frio, fome, ele tem também. Ponto. A partir daí, eu sou o próprio livro. Entende? Eu sou o próprio laboratório. E juntando esses laboratórios, haverá compreensão. Aí ajudaremos o que está no Evangelho, né? Obreiros do Senhor. Ajudaremos na regeneração. Porque não haverá contenda. Se o amigo é de direita, de esquerda, de centro, se ele é católico, evangélico e tal, não vai existir isso. Eu estava conversando com alguns amigos. Por que você acredita que na sua família seu parente é preconceituoso contigo? Não, porque ele não gosta do espiritismo. Você já conversou com ele sobre o espiritismo? Não. Eu falei, então, acho que ele não sabe o que é. Aquilo que eu não conheço, não, mas ele nem deixa eu falar. Lógico, você nunca aproveitou para falar. Mas como é que eu vou falar? Quando ele falar da Santinha. Ele costuma falar muito de quê? Maria passa na frente. O que é Maria passa na frente? Aí ele falou. A energia dela. O que é Maria de Nazaré? No Espiritismo, é um campo de ternura. Jesus é o quê? Mansuetude e humildade. E a mãe dele é o quê? Ternura. Ele está dizendo para a ternura de Maria na frente dele. Explique isso para ele. Abre as obras espíritas lá. O Chico fala sobre a ternura de Maria. Aí ele vai dizer, nossa, eu não tinha pensado que Maria passa na frente. Por isso, quando eu peço para Maria na frente, não tem confusão na empresa, não tem briga na família. Por quê? A ternura foi primeiro. Eu expliquei a energia, a palavra do entendimento. E aí, ele não precisa ser espírita, mas vai compreender o que nós compreendemos também. Mas não. O nosso ego, adoecido egoísmo, né? O meu primo, o evangelho, que eu sou espírita. Mãe, ele chegou lá, assim, que hora que ele chega, tal? Não, quando ele for embora eu vou. Eu estou deixando de resolver a gênese do nosso conflito, a origem do conjunto de coisas complicadas. E estou deixando de usar o tripé, né? De estudar meu irmão, de usar a observação de como ele vive a crença dele, e ali junto, trocar, pedir para ele vir para o Espiritismo? Não, que Joana disse para o Divaldo. O Espiritismo explica todas as crenças. Mas se nós voltarmos na revista espírita, Kardec diz, os brahmanistas, os hindus, os ateus, não sei o quê, todos passarão por aqui, mesmo com as suas consciências de fé e suas rituais, para poder aprender conosco o que ele executa, aprimorando a sua crença, aprimorar a crença dele. Ele diz assim, só não cabe no Espiritismo os materialistas, esses não vêm, mas todos os outros podem passar e são todos bem-vindos, porque a escola tem essa função. Fazer com que o budista, o shintoísta, o do candomblé, o da umbanda, quem quer que seja, viva a sua religião de forma consciente. O que é espiritualidade? Não é a questão de crença, mas é a espécie se aprimorando para servir umas às outras. É só olhar a natureza. O meu amigo esteve no mato e percebeu como é que a selva interage e como é que ela te acolheu.
nem morava lá, mas você se sentiu acolhido. Fala, que esquisito isso, não é? Nós nos sentimos acolhidos aqui, estamos todos na sala juntos, entramos num shopping, eu estava falando com ele, perguntaram com meus filhos na época que eles foram, o que vocês preferem? Vocês foram no mato? O que vocês preferem? Ficar no shopping ou no mato? Aí eles disseram assim, nós trocamos 50 dias no mato do que ficar 5 horas no shopping. Voltaram desse jeito. Mas o que tem no mato? Leia André Luiz em Agenda Cristã, Conduta Espírita. Diz assim, ó, quando tirar férias, procure de 3 a 5 dias ir para o meio do mato. Mas é ir para o mato mesmo. Que tem gente que ir para o mato que, né, tem show. Eu vou ali na cidade, vou ali comer uma batata frita. Não, isso é ciência. Então, voltando, Gênesis, ciência e religião. É a origem que dá o conjunto de algumas coisas. Nada começa do nada porque o nada não existe. Então, um conflito na família, um conflito no ambiente, a ciência espírita, que é de observação, e o saber, que é filosofia, vai analisar a origem daquela contenda na família, no trabalho, no próprio meio do grupo religioso que vai acontecer. E com humildade, se eu não tiver o entendimento, mas com os colegas, ou de repente no meu evangelho lá, quando eu abro, não tem essa coisa, nossa, essa mensagem está caindo repetitiva. Vamos lá no Jeican, compra um novo evangelho, que esse aqui está com a página viciada. Aí quando chegar a abrir o evangelho, cai na mesma história. É para mim que eu passo a usar. Tem uma gênese ali naquele texto, para minha família e para mim. E se estou recebendo, é para que eu seja a solução da situação. Aí eu vou passar para o amor no saber, para a filosofia. E vou passar a observar o que aquela mensagem está trazendo para o conjunto dos lugares que eu estou vivenciando. E aí começaremos a ter uma boa transformação. No campo físico também. Por que da inteligência artificial? Então, uma resposta interessante. Para facilitar nossas vidas. Não era mais para nós estarmos trabalhando de 8, 12, 16 horas por dia. A tecnologia é para que nós possamos ter tempo para nós. Ter tempo para ir nos lugares insalubres, servir as pessoas, levar um chocolate quente, levar um afeto, levar uma música, levar uma mensagem. Mas não, Mamon fica desagradado, aí, poxa, eu posso trabalhar 6 horas? A maioria que trabalha 6 horas faz outro concurso para mais 6 horas. Né? E se arrumar alguma coisa dele de 4 horas, ele emenda ali. Então ele fica 6, 6, 12, aí com mais 4, 18 horas. Aí chega em casa cansado, mas ele está lá na Babesco, edredom, a viagem para a França, carro elétrico, tudo tecnologia. Mas aqui dentro, sem espiritualidade. Porque fugiu da oportunidade de espiritizar a vida. Procurai primeiro as coisas de Deus, que é as questões do amor, o reino de Deus. E todas as outras coisas são acrescentadas. Não é? Eu creio... Já ouvi outras pessoas da área da saúde mental dizendo assim, o brasileiro mais feliz que teve aqui chamava-se Chico Xavier. Né? E ele não tinha nada de riqueza, não é verdade? Aos olhos dos materialistas. Né? Foi o brasileiro mais rico de todos os tempos. Porque a riqueza não é material. A verdadeira riqueza ela é na espiritualidade. É na reconexão entre os seres. Como é que eu posso lhe servir? Por isso Jesus diz isso. Os meus serão reconhecidos para estar no mundo para servir e não para ser servido. Volto para um exemplo que talvez alguém não conectou. Tem alguém agora, trancado no laboratório, sozinho com alguém, vigiando uma molécula. Para daqui 1 ano, 2 anos ou 5 anos, sair uma medicação e nós estarmos bem, e de repente o nome dele nem aparece para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ou da ciência, ou da biologia, ou da química. Mas está lá. Ele está a serviço de quem? A nossa escola diz que o verme, né? O ser ínfimo que está lá no fundo do oceano fabricando continentes, ele cumpre integralmente a lei de Deus. Cumprir a lei de amor, justiça e caridade independe de quê? De religião. Depende apenas da espiritualidade. Eu tenho que servir a humanidade. Eu preciso deixar marcas luminosas. De grande porte? Não. É o que eu dei de exemplo aqui. Basta eu observar o conjunto, a gênese, pesquisar a origem de um problema na família, mesmo que seja de saúde. E a partir dali, eu fazer o trabalho do conhecimento, da ciência, do saber. Se eu não tenho, fazer pesquisas. Alguém assistiu o filme Óleo de Lorenzo? Quem assistiu? Aqueles pais eram cientistas? Pois é. Eles espiritualizaram a vida. Não existe medicação, nenhum laboratório queria. Os dois começaram a ler, começaram a estudar e o menino teve sobrevida. Né? E nós podemos ter uma sobrevida espiritual sem depressão, sem tristeza, sem suicídio, sem guerras, mas a partir do momento que nós calarmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, para fazer com que tenhamos condições de, como Kardec fez, explicar as origens de tudo. E nós temos condições.
depois dessa explicação, verificando a Gênese, usar o conhecimento espírita para apaziguar os ânimos, para harmonizar, para equilibrar, não para dar lições moralistas, mas para mostrar o ponto onde a pessoa está certa e o ponto que ele pode acrescentar inovação e aprimoramento. Né? Celular, o telefone era de orelhão na rua de discar. Hoje a gente anda conversando para cima e para baixo com ele no bolso e o fone aqui. Tudo bem? Mas é necessário também que haja o quê? Nesse processo material de relacionamento, haja espiritualidade, haja reconexão entre seres. Nós somos da mesma espécie. Só que Jesus pediu para nós não evangelizarmos só a própria espécie, e de levar a boa nova a toda criatura. Todo mundo pensa que a boa nova é simplesmente as mensagens evangélicas que está lá no Novo Testamento ou na Bíblia. Não, a boa nova é a minha entrega total. Não há nada mais belo do que aquele que entrega a vida ao seu irmão, ao seu amigo. Entregar a vida não é se colocar na morte, não. Mas é pegar o talento, o tempo, aquele instante que você teria para você. Não é, vou usar mais as mulheres. Eu vou para o salão, tem que cuidar, tem um evento. Né? As mulheres se arrumam, homem nem tanto. Né? Mas elas se arrumam. Aí vê uma situação, não, peraí. Depois eu vou lá na manicure, deixa eu cuidar de fulano. Oi, tá tudo bem contigo? Nós damos bom dia, mas nós nem olhamos para a pessoa. Nós não verificamos como é que foi que ela acordou, qual foi a qualidade do sono, e nós podemos ter isso. Só que, por que nós não fazemos? Esquecemos da filosofia, ciência e religião. A nossa ciência não é essa hard do laboratório, da pesquisa. Por quê? Quando Kardec falou do espírito, é uma inteligência que não tem controle, não é? Ele se manifesta se quiser. Na nossa cabeça aqui, no mínimo, tem 5 colados em nós aqui. No mínimo. Olha lá se for o mínimo. Né? 5 colados em nós, que são os nossos. Tudo bem? Tem os trabalhadores da casa. E tem um anfiteatro que vocês podem imaginar como se fosse o Maracanã ou agora aqui o Mané Garrincha lotado. Aqui também. Conosco. Estamos vendo? Não, mas no futuro veremos. Então, nesse campo da espiritualização, não é a estrutura de regimentos organizados ou bandeiras ou um ambiente fechado, mas é expandir esse processo de dar a vida por alguém. Prestar atenção em quem passa por nós em algum momento. E aí nós vamos ter competência de perceber o universo daquele ser. Estou voltando para Kardec. A origem do universo, a gênese do universo, a gênese do planeta, a gênese nossa. Depois ele entra as predições e previsões. Hoje é possível prever um terremoto, prever uma chuva, se vai cair ou não? É possível prever. Naquela época poderia ser milagre, hoje não. Hoje uma doença, fazendo análise, alguém já sabe, olha, se você não cuidar, daqui a tanto tempo você vai ter um AVC. Se você não cuidar, daqui a quanto tempo você vai ter um câncer. Hoje é possível isso. Naquela época vinha seres que tinham essa capacidade também. Mas Gilberto, vamos voltar. E a transformação da estrutura? Isso está em nós. Se nós conseguirmos começar a transformar as nossas relações de conflituosas para harmoniosas, lembram disso? Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. Teremos criatividade. Aí no estalar de dedo, vamos transformar a água em vinho, sim. Conseguiremos. Porque se Jesus disse que coisas maiores do que ele nós podemos fazer, nós devemos ter o cuidado de ouvir, sentir, observar. E aí, não querer transformar. Mas a nossa escola ensina a querer fazer o quê? Amar e instruir. Para amar e instruir, existe um modelo científico na doutrina espírita. Existe uma gênese para amar e instruir. Acolher, compreender, esclarecer, instruir, consolar e encaminhar. Aí sim, aquela pessoa vai sair do nosso meio, não importa se continua na casa ou não, lá fora fará um diferencial. E a partir dela, os outros vão perceber essa mudança e vai haver uma replicação, porque o amor ele se replica, né, igual grama verde quando começa a chover. Mas eu tenho que entender que a origem de tudo existe um saber. E esse saber se direciona para a melhoria espiritual do ser. Que nós possamos nos reconectar uns com os outros. Na nossa escola, Kardec colocou a base lá, religião. E aí devemos ter esse tripé sempre na nossa mente. Numa manifestação, numa palestra, num estudo, num aconselhamento, na entrega, na preparação, né, do chocolate quente. A energia que estou emitindo, eu já estou colocando ali elementos que eu não tenho consciência. Mas do outro lado é uma ciência mais adiantada do que a minha, que vai fazer com que aquele chocolate, quando chegar nos lábios de alguém, se ele tinha algum problema no estômago, será tratado. Se ele estava com uma enxaqueca, será tratado. Se ele tinha um problema visual, será tratado. Nós transformaremos a água em vinho. Porque há algo
fluindo sobre nossas cabeças. Uma energia que é a força do pensamento alcança o outro lado da galáxia numa velocidade absurda, que o sentir e o pensar materializam naquilo que nós estamos fazendo. Se eu preparo chocolate quente só porque o meu amigo está junto, e não para o próximo, não é para ele, eu não tenho que justificar, eu tenho que vir para o próximo, a serviço de quem? Daquele que nos ama, que é Deus, e daquele que é nosso guia, que é Jesus. Essa ciência, essa gênese, vai começar a brilhar na cabeça. E aí a casa começa a ter uma amplitude de percepção para atender aqueles que são mais necessitados. Mas nós vamos sempre lembrar que não é aquele que nós servimos que é mais necessitado, somos nós mesmos. Né? Porque cada pessoa que se posta na nossa frente, grave isso, é uma mensagem mediúnica que nós recebemos. Cada pessoa que está na nossa frente, que nós levamos lá uma almofada de coração, que levamos chocolate quente, que levamos uma palavra ou o evangelho, não importa, aquela pessoa, em outras épocas, nós fizemos coisas escabrosas com elas. Com essa consciência, eu vou ter uma estrutura de fazer valer a espiritualidade. E Kardec, na Gênesis, fez juntar a ciência com a religião. Não a ciência tacanha, né, fechada, isolada, e não a religião cheia de ideias, vamos dizer assim, com métodos específicos que eles chamam. Né? Então, aqueles que sabem conversar, dialogar, e aí nós vamos conseguir transformar o planeta para melhor e passaremos por uma transição regenerativa menos problemática, apesar de que a dor do parto é sempre incômoda, mas nós podemos aliviar os incômodos que virão, porque haverá uma mudança do planeta para melhor e nós, principalmente espíritas, precisamos ter isso em mente. Então, obrigado por ter me pedido falar do tema de hoje. Tinha conversado com o Carlos como é que eu iria falar para não ficar muito técnico dentro da estrutura, mas que a nossa consciência passe a ser pesquisador novamente, como foi o mestre Lyonês, e verificar a origem de tudo. Mas não é a origem só. O conjunto que dá origem é um problema, certo? Levar o processo de sentimento e amorosidade para gerar espiritualidade. Com esse saber, haverá transformação, desde que ele seja humilde, como foi o nosso mestre dos 1024 anos, humilde nos servindo, como nos serve até hoje. O amor do Pai, a ternura de Maria, mansuetude e humildade do Mestre Jesus e a caridade dos irmãos que dirigem essa casa estejam em nossos corações, hoje e sempre. Só lembrando que essa palestra sobe amanhã. Amanhã vai rever.